Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês em mais uma conversa necessária, profunda e extremamente atual. Eu sou Mirela Mentora, para quem não me conhece, especialista em gestão de pessoas, liderança e desenvolvimento organizacional. E hoje nós vamos falar sobre algo que não é tendência passageira, não é discurso bonito para LinkedIn, é estratégia de sobrevivência para empresas que querem continuar relevantes em 2026 e além. Já vi que nossa convidada de hoje, a Milena, já chegou. O tema da nossa live é Liderança Humanizada para 2026. Empresas que cuidam vão dominar o mercado. Deixa eu colocar a Milena na sala. Olá, boa noite. Helena, boa noite, Oh, bem-vinda! obrigada. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Gratidão por ter aceito esse nosso bate-papo. Boa noite para quem está entrando. Antes da gente começar, então, a falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, eu gostaria que você se apresentasse. Legal. Boa noite, pessoal. Eu sou Milena Mendonça, eu sou psicóloga, sou consultora de RH. Tenho uma jornadinha aí de quase 20 anos, apesar da cara de menina, né, Mirela? Eu tenho quase 20 anos. Aí, em fevereiro, eu completo 20 anos de RH. E eu Opa! brinco que foi o RH que me escolheu, né? Eu, no segundo ano da faculdade, tive a oportunidade de fazer estágio na área de psicologia organizacional em RH. E aí eu comecei, desde então eu tô. Agora, em fevereiro, vai fazer 20 anos. Então, já trabalhei em algumas empresas aqui no mundo corporativo, aqui na minha cidade. Eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E depois o bichinho do quero ganhar mais me picou. Aí eu comecei a pegar os conhecimentos que eu tinha, comecei a atender ali, né? Na época eu comecei a atender como coach. Comecei a atender com coaching nas horas vagas, aí as pessoas sabiam que eu era de RH, começaram a pedir consultoria. E aí montei minha consultoria em março de 2017. Trabalhei 3 anos em paralelo aí na empresa, na consultoria, e desde abril de 2020 tenho a minha empresa eu falo que é só minha empresa, porque é muito mais trabalho do que na CLT, né? Mas só que eu saí da CLT e hoje tenho minha empresa de consultoria de RH, a gente atende aí o Brasil todo, tanto a parte de implantação de processos, programas de desenvolvimento de líderes, treinamento, né? A gente faz muita mentoria de RH, processo de hunting. Sou psicóloga clínica uma vez por semana, eu atendo no consultório. Sou empreendedora digital nas horas vagas, eu tenho um curso de formação de recrutamento e seleção por competências, formo recrutadores, sou palestrante, então eu faço um pouquinho de cada coisa. A minha praia, Mirella, é desenvolvimento humano e organizacional. Faço um Ai, pouquinho de tudo dentro disso. perfeito, pessoal. Já aproveitam e sigam a Milena. Olha só quantos insights e quantas trocas vocês podem ter com ela. Parabéns, hein? 20 anos. Eu tô há 20 anos no RH. Minha empresa eu abri também em 2020, mas é uma jornada, né? O nosso propósito, né, Milena? É realmente gerir pessoas, trazer todo esse nosso conhecimento, essa nossa bagagem. Sensacional. Sim. Mas vamos começar então esse nosso bate-papo. Eu tenho alguns insights de alguns mentorados, e quem sabia que você estaria aqui, fez alguns questionamentos. Então, eu vou começar já com uma reflexão para todos nós pensarmos em 2026. Eu gostaria da sua opinião, Milena. Que as Tá. empresas que não cuidam das pessoas, elas não quebram só financeiramente, elas quebram culturalmente, até a questão de reputação, moralmente e, claro, estrategicamente. Vamos pensar, vou utilizar essa sua parte de psicóloga. Tem sido muito falado a questão de saúde mental, muito forte esse ano, principalmente por conta da atualização que teve na NR1, que agora efetivamente entra em prática no próximo ano. Como os Sim. líderes, quando a gente fala de liderança humanizada, hoje o que você observa? Porque eu vejo esse movimento de todo mundo correndo atrás. Ai, como que eu vou agir agora como líder para não infringir a lei? Mas você vê que efetivamente eles estão preparados ou não? Qual que é esse movimento que você tem observado nos seus clientes, nessa sua vivência?
Eu venho observando que eles não estão preparados, que muitos estão buscando essa preparação. E eu falo que a gente está vivendo a era do apagão de talentos, né, Mirella? Então, assim, nunca foi tão difícil contratar. Eu faço seleção há 20 anos. Eu tenho um curso de formação de novos recrutadores. E há 20 anos, assim, eu nunca tive tanta dificuldade. E meus alunos nunca tiveram tanta dificuldade, minhas alunas, em fechar a vaga como a gente tem hoje em dia. Eu falo que, assim, né, na minha opinião, hoje a gente vive a era do iFood, do Uber, do marketing digital, onde você pode prestar serviços pontualmente, recebe seu dinheirinho e vai embora. Sem bater ponto, sem ter chefe para ter que dizer amém, né? Então eu vejo que essas profissões, o empreendedorismo, né? O empreendedorismo de necessidade, às vezes, né? E as pessoas às vezes entenderem que elas podem monetizar algum conhecimento, que é ótimo. Mas querendo ou não, tirou essas pessoas do mercado de trabalho. Então, a gente está vivendo a era do apagão de talentos, isso é um fato, né? E as pessoas, em muitas pesquisas que falam que as pessoas não se demitem da empresa, elas se demitem do líder. Então, É. se a empresa não tem uma liderança estruturada, bem preparada, ela tá danada com esse apagão de talentos, porque ela não consegue nem manter, nem reter, engajar as pessoas que estão dentro de casa e nem atrair novas pessoas. Então, o trabalho, né, muito do nosso trabalho, do consultor de RH, até do mentor de carreira, é ir orientando essas pessoas para que cada vez mais a gente entenda, né, que a gente precisa construir ambientes de segurança psicológica para que as pessoas se sintam bem, para que elas possam ser. O que é um ambiente de segurança psicológica? É eu saber que eu posso ser eu mesma. Eu não precisar o tempo todo. E aí, por isso que é tão importante a gente contratar bem, né, Mirella? A pessoa que a gente vai contratar, ela tem que ter aderência à cultura da empresa, tem que estar compatível. Não adianta eu contratar uma pessoa que tem valores diferentes dos valores da empresa. Então, você percebe que todas as coisas vão se encaixando. Então, você contrata bem, você traz a pessoa que adere à cultura da empresa, que tem ali compatibilidade com os valores. Você treina a liderança, então aí são líderes que realmente inspiram, que desenvolvem. Isso engaja as pessoas, faz elas quererem ficar. Isso cria-se um ambiente de segurança psicológica. Com isso, as pessoas performam melhor, o resultado da empresa aumenta. Então, é aquela espiral positiva, né? Uma coisa vai levando a outra. Mas eu vejo que ainda as pessoas, tem muita gente que ainda precisa entender isso. Eu atendo muita empresa familiar, né? Tem gente que fala, empresa familiar, socorro. Eu adoro empresa familiar. O meu estado, eu moro no Mato Grosso do Sul, é praticamente empresa familiar. A gente tem, claro, grandes indústrias, tem multinacionais aqui, mas em sua maioria são empresas familiares. E é muito bom, assim, quando a gente vê uma empresa familiar querendo crescer, querendo se profissionalizar, se desenvolver, e porque a gente consegue ir mostrando isso e construindo toda a implementação do RH daquela empresa para trazer isso. Então, eu sou uma eterna apaixonada por esse assunto, né? Então, se deixar, eu fico falando até amanhã aqui. Então, Ai, acho que isso adoro. abre muitas brechas. É verdade, mas eu adoro, Dominique. Você trouxe um ponto importante, que eu também escutei muito. Eu não sou mentora de carreira, né? Eu não atuo em recrutamento e seleção. Isso eu deixo para os parceiros como você. Mas o que eu escutei muito dos mentorados foi: poxa, eu tenho tanta vaga, mas não consigo fechar as vagas. E em contrapartida, os profissionais, eu preciso trabalhar, mas eu não quero ir para aquela empresa. Justamente isso que você falou, porque não bate o propósito, não tem os mesmos valores. A cultura da empresa muitas vezes não está adequada. O profissional pode até iniciar, mas fica 30 dias e vai embora, porque meio que não deu certo, não dá aquele match, né, que tem que dar. E aí o que eu percebo também em relação a isso com os líderes, eles se sentem sobrecarregados, eles estão realmente exaustos mentalmente, se a gente for falar. Sim, Porque é um sim. processo, né? Um processo que demora e que aí não dá certo, tem que recomeçar novamente. Então, como você falou, eles estão tentando se realmente estudar, ter conhecimento para agir da melhor forma, mas independente do porte da empresa, porque como você disse também, eu já vi empresas menores, familiares, que lidam assim com a gestão de pessoas muitas vezes melhor que Perfeito. empresas grandes. Com Mas se certeza. não é, mas se a cultura da empresa não está alinhada com esse propósito, aquele líder também não consegue dar continuidade no que ele gostaria. Você percebe isso? Porque tudo também tem Sim. que começar na cultura.
Sim, e aí tem uma coisa muito interessante sobre isso, que é a cultura, as pessoas às vezes esquecem que quem compõe a cultura da empresa somos nós, né? É quem está dentro dessa empresa. Aí o povo reclama, porque aqui é assim, porque aqui é assado, mas peraí, a cultura é composta pelos integrantes daquela empresa, né? E aí tem aquela famosa frase do Peter Drucker, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Então, não adianta você ter uma estratégia maravilhosa se a sua cultura é uma cultura tóxica, uma cultura que não existe, né? Mas o termo falado popularmente aí é uma cultura muito rígida, onde as pessoas que estão não são tão rígidas, tá incompatível com aquilo, e aí cria-se aquele silêncio, mas não tá tudo bem, a gente só não tem coragem de dizer que não tá tudo bem, então cria um ambiente de insegurança psicológica, né? E aí isso vai desengajando cada vez mais as pessoas, e com isso as empresas vão tendo cada vez mais dificuldade de contratar, de engajar, de manter aquelas pessoas dentro de casa, porque tá todo mundo sempre de olho em outra coisa. Então, são várias coisas que precisam acontecer na organização para que a pessoa escolha querer ficar, Verdade, né? Então, concordo. E aí os colaboradores também vão adoecendo, né? Se a gente falar de números, você como psicóloga sabe mais do que eu. O Brasil é o primeiro em ansiedade, burnout, depressão. E aí, quando a gente fala sobre liderança humanizada, porque o pessoal gosta de romantizar, eu já escutei muito de alguns profissionais: ah, mas eu não quero ser um líder bonzinho, eu não quero ser um líder que passa a mão na cabeça. Eles não entendem que a liderança humanizada não é ser isso. É ser não é ser bonzinho. é conseguir enxergar o colaborador, conseguir identificar as dores deles, ter comunicação, que para mim é a principal falha dentro das empresas, justamente para ser proativo para esse colaborador não adoecer. Porque, como você falou, a pressão é muito grande para gerar resultado, mas as empresas a empresa pela cultura e os líderes que não perceberem que tem que ter esse cuidado com os seus liderados, e claro, com ele mesmo primeiro, não são empresas que vão se dar bem. Porque nós sabemos que, se a gente pensar nas gerações, essas gerações, eles sabem o que eles querem. Nos ensinaram muito, né? Ontem eu tive uma live que foi ótima com a Ana, que ela falou da parte histórica, que é verdade. A nossa geração, somos jovens, mas a nossa geração foi criada pelos nossos pais, que entra no trabalho, fica anos, Vida inteira. Aceita o que estão dizendo, e hoje em dia não cabe mais isso. Não só por conta de tecnologia, inteligência artificial, tudo que está vindo e já veio, mas por conta dessa nova geração que sabe o que quer. Eles querem ser felizes, né? Eles querem ter tempo para eles. E aí, eles não querem só dinheiro, né? Eles querem as experiências, a parte emocional, o vínculo, eles querem isso. Exatamente. E ainda pessoas que pensam que o que segura no trabalho é salário. Então, super enganados, que a gente sabe que não é. Mudou muito a questão dos valores, né? Realmente ter esse equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio para fazer tudo que eu faço na minha vida, seja pessoal, emocional, né, profissional. Eu estudo muito, eu sou gestora da felicidade, então eu vejo muito dentro da liderança humanizada, principalmente as empresas que têm essa cultura que não é legal, como você falou, a cultura tóxica, porque eles só buscam resultados. E eles pressionam os líderes. E aí os líderes têm aquela crença, aquele pensamento equivocado de que eu não vou ser um líder humanizado porque eles acham que é ser bonzinho. E não é. É ser estratégico. Aí pensando nisso, Milena, de competências de um líder humanizado, que dica que você poderia dar para esse profissional que hoje tem essa crença? Eu não vou ser bonzinho, mas que ele sabe que precisa ser um líder que cuida das pessoas. Um bom líder, ele começa sabendo qual é o objetivo estratégico da empresa. Aonde a empresa quer ir, onde a empresa quer chegar. Começa por aí. Um bom líder, um bom profissional de RH, ele tem que saber para onde que ele tem que caminhar. Então, a partir do momento em que ele sabe o objetivo estratégico da empresa, o que ele precisa para alcançá-lo? Quem ele precisa no time? Quantas pessoas ele precisa no time? O que ele precisa que as pessoas entreguem? Cada um com seu papel. E aí ele vai delegar, ele vai desenhar isso, ele vai delegar isso, ele vai acompanhar, ele vai inspirar as pessoas a fazerem isso. E ele vai trazendo todo esse suporte para a equipe. Ele vai. E aí, muitas vezes, ele tem dificuldade de delegar, né? Então, porque ninguém faz tão bem quanto eu faria.
Ai, ninguém sabe fazer mesmo, vou ter que ir lá e vou ter que fazer eu mesmo. Com essa, você tá cada vez mais podando tua equipe, desanimando tua equipe, desengajando a tua equipe, né? E aí o bom líder mesmo, ele sabe, o líder humanizado é aquele que entende quais são as maiores forças da Mirella. Então, eu vou explorar as maiores forças da Mirella. Quais são os pontos de desenvolvimento da Mirella? Eu vou apoiá-la num feedback, num direcionamento, para que ela possa ir resolvendo esses gaps dela para poder desenvolver. Então, o líder, ele inspira, ele direciona, né? Ele dá suporte para para que a pessoa tenha condições de performar bem. Porque tem líder que às vezes parece que não quer dar feedback, não quer que a pessoa melhore, porque tem medo de perder a cadeira. Isso é uma realidade. Ainda é, né, Milena? É uma crença de Ainda. eles pensam que se eu ensinar, vai pegar meu lugar. Pô, isso é tão ultrapassado. E Sim, ainda tem algumas gerações mais novas que pensam assim. Porque eles têm esse medo, é crença que precisa, claro, ser desenvolvida, passar do conhecimento, para eles entenderem que não é assim. Porque, como você falou, eu adoro essa palavra, o líder tem que saber inspirar. Porque é isso. O líder humanizado, ele lidera com consciência, com empatia, né? Ele tem que se colocar no lugar do outro e ele tem que ser inspiração para a sua equipe, até porque a equipe se sente à vontade para ir lá desabafar ou pedir algo para ele, não ter medo de passar ideias para inovar. Isso é ser estratégico. Mas aí sim. vamos falar dessas crenças, porque realmente esse é um ponto importante, essas crenças que eles têm que chega sem medo. E eu escuto isso também. Eu tenho medo de ensinar porque vai pegar meu lugar. Ele é mais novo do que eu. Existe ainda toda essa crença que vem lá de trás. Claro, existem empresas que acontece exatamente isso. Vamos pensar num cenário que não, que é empresa estratégica, que não importa a idade, eles querem competências. Mas para esse líder que ainda tem essa crença, que pensa dessa maneira, o que você diria para ele? Ele precisa passar por um processo de desenvolvimento, né? Ele precisa. Ele tá vivendo errado. Ele tá vivendo errado. Ele não vai. Ele não vai ficar. Não vai ter muito sucesso na vida enquanto ele pensar assim, né? A pessoa. Isso é insegurança pura, né? Se eu desenvolver a Mirella, que é da minha equipe, ela ficar melhor que eu, e aí meu lugar vai ser dela. É uma mentalidade de escassez, é uma mentalidade. Quando a gente pega até o livro Mindset, naquele livro famoso, né? Um mindset fixo. É uma pessoa que tem aquelas crenças que não ajudam, crenças que são distorcidas, né? E aí tem, por outro lado, o mindset de crescimento. Aquela pessoa que tá, pode até ser que eu não saiba tudo hoje, mas o que eu vou fazer para aprender? Então, que aí é o vítima e o protagonista. Né? Então, trazendo aí comparações, é aquela pessoa que vê o copo meio cheio, o copo meio vazio. Todo mundo, o mercado de trabalho é competitivo, mas nunca faltará lugar para gente boa. O que é gente boa? São as pessoas que minimamente conhecem os objetivos estratégicos da empresa, sabem onde ela quer chegar, sabe o papel dela dentro da empresa, não é só a função. A minha função é X, é desenvolver X coisa, mas qual é o meu papel dentro da empresa? O meu papel eu cumpro com a minha função X, mas qual é o meu papel nisso tudo? Muitos E deles não cada sabem. não sabe. E cada um tem um papel, seja da auxiliar de serviços gerais até o CEO da empresa. Todo mundo tem o seu papel. Então, eu tenho clareza do meu papel. Eu sei as funções que eu tenho que exercer. Eu sei desenvolver a minha equipe, né? Eu me desenvolvo enquanto líder para que eu possa ter condições de performar melhor e fazer a minha equipe performar melhor junto comigo. Então, isso é o caminho que a gente começa a entender. A liderança humanizada é o líder que é líder. É o líder que tem competências comportamentais básicas de liderança. Ele sabe ouvir, né? Ele tem empatia, ele realmente tem liderança, ele sabe liderar, ele sabe inspirar, ele sabe delegar, ele sabe apoiar quando a pessoa precisa, mas ele também às vezes precisa, né, corrigir, precisa. O feedback não é só, nossa, que coisa boa, parabéns. Eventualmente precisa de feedback corretivo. E o Sim. líder que não dá o feedback corretivo para a pessoa que precisa, ele não está fazendo um bem. Ele acha que, não, mas eu não vou falar para a Mirella para não chatear ela. Só que ele não tem noção do mal que ele está fazendo. De não Pois é, apontar.
Exato, isso é um bom ponto que você trouxe, Milena, porque eu ia até te perguntar do oposto, porque tem aquele líder que não quer ser bonzinho, mas tem aquele outro líder que romantiza tudo, que fala, eu sou líder humanizado, mas que passa a mão em tudo. A Mirella poderia ter agido aqui no processo de uma forma diferente. Como você falou, não vou dizer nada porque eu não quero chatear. Não passa nenhuma crítica que pode ser até construtiva para o desenvolvimento do liderado. Mas ali ele acha que está fazendo certo, mas é muito pelo contrário, acaba sendo tão ruim quanto não ser um líder humanizado. Você ainda vê isso nas empresas, que tem esses líderes que acham eu uso uma palavra que romantiza. Eu sou um líder humanizado, mas é um líder que não se impõe para corrigir algum processo dos liderados. Muito, e muitas vezes eles fazem isso porque não sabem a técnica, não sabem dar feedback. Eles acham que dar feedback é fazer crítica, eles não têm uma estrutura para isso. Então, por isso que é importante o líder. Aí, assim, a gente faz muito programa de desenvolvimento de líderes nas empresas, né? Então, a gente dá, tipo, academia de líderes, escola de líderes, bota todo mundo sentado lá, já que vocês não aprenderam em nenhum lugar, que isso a gente deveria aprender na escola, né? Ao invés de ficar aprendendo fórmula de Bhaskara, clorofila, uns trem que a gente nunca vai usar na vida. Talvez se a gente fosse trabalhar com aquilo, aprenderia, mas a gente ficou aprendendo um monte de coisa que a gente não usa. E a gente não aprende a fazer liderança, a gente não aprende a fazer gestão de conflitos, a gente não aprende a dar feedback. E aí a empresa muitas vezes tem que investir nisso e contratar, né, bons profissionais para poder formar aqueles líderes. Então a gente Sim. bota todo mundo na sala para treinar essas pessoas, para trazer para ela esses conhecimentos, essas competências comportamentais para que ele possa aprender a dar feedback. Dar feedback tem técnica, mas se você não sabe a técnica, você fica sem saber o que falar, que jeito que eu vou falar, mas eu vou desagradar. Você vai desagradar se você ferir a identidade da pessoa. Se você não executar o mínimo ali numa estrutura de feedback, SCI, que é muito famosa. Eu vou S de situação, eu vou situar a pessoa do que eu vou falar, C de comportamento, qual foi o comportamento que essa pessoa teve, é o comportamento observável, não é o que eu acho, não é você foi muito grossa. Você foi grossa é minha interpretação. O que é ser grossa? Qual que é o significado de ser grossa? Né? Então, qual foi? Você falou em tom alto, no tom de voz subiu. Aí, isso é um comportamento observável. Não é a minha interpretação. E o impacto que aquilo vai ter. Então, o impacto daquele comportamento que a pessoa teve naquela situação. Então, percebe que tem estrutura, mas aí a pessoa não sabe. Ela não aprendeu isso em lugar nenhum. Ela não procurou por conta própria, a empresa não ofereceu treinamento para ela, que é um grande erro das empresas também, não oferecer treinamento. Aí ela fala de qualquer jeito, ela acaba sendo grosseira, acaba ofendendo, a pessoa se sente ofendida, porque ela, você é isso, você é aquilo, acaba ferindo a identidade da pessoa, a pessoa fica pé da vida, já pede demissão e vai embora. E começa o conflito. E aí o líder se sente mal e prefere não dar o feedback do que perder o colaborador. Você tocou num outro ponto que é importante também, que eu vejo muito. Ainda existem empresas que não acham importante treinar seus líderes. E é super importante não só treinar, mas como reciclá-los, pelo menos uma vez por ano, né? Você percebe isso? Olha que eu também vejo o movimento dos próprios profissionais, aqueles que são realmente estratégicos. Eu não vou esperar a empresa. Eu mesmo vou atrás de me desenvolver, porque se eu esperar a empresa, eu não saio daqui. Mas, claro, deveria partir da organização das empresas, mas você ainda vê que tem muitas empresas que não pensam dessa forma, que elas realmente. Nós sabemos que para o RH eles entendem que é um custo, não é um investimento, né? Eles não conseguem enxergar o quanto vai gerar resultado depois de desenvolver. Mas ainda tem muitas empresas que pensam assim. Você percebe isso também? Sim, muito, é muito caro. Esse treinamento seu está muito caro. Sua proposta é ótima, mas está muito caro. Né? Vou investir em outra, vou comprar mais uma máquina, mas não vou, porque é muito caro fazer treinamento. Então, é muito uma questão de escolha, né? São as pessoas que pensam de uma forma pouquíssimo estratégica, que não entendem qual o ROI, né? Qual o retorno sobre esse investimento, o quanto esse investimento retorna para a própria empresa, né? E, claro, você contratar bons profissionais não é barato. Você comprar boas coisas, coisas de qualidade, não costuma ser tão barato. Tem de todos os preços, com certeza. E depende muito do escopo, da entrega. Então, eu brinco assim, né? Quando a gente vai dar treinamento para líder, tem para todos os bolsos.
Tem desde uma academia super robusta, que a gente vai fazer anual, o ano inteiro, e tem algumas coisas mais sucintas. Mas a gente precisa muito calibrar essa expectativa. Se eu tenho pouco, se eu tenho 100 mil para comprar um carro, não adianta eu ir lá na Porsche. Mas eu posso ir Exato. na Volkswagen e comprar um Polo. Com 100 e alguma coisinha, eu compro um Polo. Mas com 100 e alguma coisinha, eu não vou comprar um Porsche. Então, mas será que a gente precisa andar de Porsche? Um Polo me leva para lá e para cá. Talvez não. Mas se eu já ando de Corolla, será que eu vou me satisfazer com um Polo? Daí talvez eu precise de um Porsche. Então, né, metaforicamente falando, você não precisa ser caro. Não precisa você ir lá na empresa referência no Brasil todo para fazer um primeiro treinamento. Você não precisa contratar uma academia de 12 meses. Isso acontece muito comigo, Mirella, na consultoria. Né? O pessoal fala assim: ah, uma academia de 12 meses, poxa, às vezes é mais caro, vou investir. Aí eu falo: não, vamos fazer um projeto de 3 meses. Daí a gente começa geralmente um projeto de 3 meses, a gente faz a entrega de 3 meses, aí no final a gente sempre acaba renovando, sabe? Porque você precisa conhecer, a pessoa precisa conhecer a cultura da empresa, você precisa entender do negócio, você precisa conhecer o perfil do público, falar a língua dele, que não adianta, e não adianta a língua do consultor ser muito diferente, né? O modus operandi ali, você tem que ter minimamente ali né, uma habilidade para falar com aquele público que é muito diverso. Você não Verdade. vai colocar um monte de executivo na sala junto para treinar em grupo. Aí você já vai partir de uma mentoria executiva, né? Já vai fazer um processo de mentoring ali com ele. Então, existe uma necessidade geral em todos os níveis da liderança de treinamento. Mas às vezes a pessoa quer medir com a mesma regra, uma primeira liderança no executivo. Não tem E como, não a dá. expectativa Não. muda completamente, não tem como. Essa E comparação que você trouxe do carro foi incrível, porque realmente demonstra como que a gente atinge a expectativa, né, nossa e de cada um. Foi assim, fantástico em relação ao valor e o que você quer adquirir. sim. Muito bom, porque Para a quem tá pessoa andando de, para quem tá andando de Porsche, às vezes andar de Fusquinha não vai ser tão legal, mas para quem tá andando de ônibus, andar de Fusquinha é maravilhoso, boa, não é? não é? Concordo. Nós também, você já trouxe bastante pontos em relação às competências que um líder tem que ter, Milena. Além disso, a gente pode falar de inteligência emocional, mas eu gostei muito da questão de comunicação, de escuta que você trouxe. Teve uma pergunta que deixaram no direct. Além dessas competências, você vê alguma outra que seria assim imprescindível para o próximo ano? Eu acho que o próximo ano ele vai exigir da gente muita resiliência. Muita resiliência. Vai ser um ano difícil, desafiador. No quesito, temos Copa do Mundo e temos eleições. Bom, para a E gente que muitos trabalha feriados como que emendam, né? muitos feriados emendados. Para a gente que trabalha como autônomo, vai ser desafiador 2 vezes. Depende do modelo de negócio, vai ser melhor ou vai ser pior, mas em geral, a grande maioria sofre muito. Então, mais do que nunca, a gente vai precisar fazer mais com menos neste Tem que próximo ano, fazer porque com nós vamos ter menos dias úteis, né? Menos dias úteis de maneira geral, tanto com a Copa, aí na eleição, aí o funcionário que é mesário, tem folga, aí vem esses feriadões, que aí já acaba emendando. Se você não emenda, às vezes um prestador de serviço seu emenda, seu cliente emenda. Então eu inclusive. vejo que. Hã? Não, pode concluir, porque eu ia dizer que isso Falei? é um ponto importante, porque os líderes têm que se organizar para o próximo ano. Porque, como você Sim. falou, é extremamente desafiador. Extremamente. Tem que fazer um bom planejamento, porque a gente não vai ter um ano típico. Vai ser um ano atípico. Então, eu acho que vai exigir muita resiliência da gente de fazer mais com menos, porque nós vamos ter menos dias úteis, vamos ter menos pessoas consumindo, porque aí, tô vendo jogo, estou de folga, vamos emendar aqui. Então, você vai ter menos oferta, né? E os boletos não vão diminuir, não. Você tem a certeza disso. Pelo contrário, É vão verdade, aumentando. é verdade. Os boletos não param de chegar, a gente tem que se Nunca, adaptar. jamais. É Exato. bem isso, é E eu bem acho que isso. quem se adaptar, eu acho que quem for adaptável vai sair melhor nisso.
sabe? Adaptar hoje, esse mês, então eu tenho um mês mais curto, então como é que estratégia que eu vou usar para que isso não impacte no final do mês o meu faturamento? E aí, com isso, aí você vai testar uma estratégia, não dá certo, outra dá certo, aí você não pode desistir. Então, por isso que eu acho assim que meses, anos mais desafiadores exigem da gente, acaba exigindo da gente mais resiliência, né? Inevitavelmente. Sem dúvida, não tem como escapar. Criatividade. E criatividade, né? Pra gente pensar fora da caixa. O que que eu vou fazer com menos dias no calendário? Com menos dias úteis? Verdade, tem que Que outro inovar. produto, que outro serviço eu posso oferecer? Que outra coisa eu posso pôr na minha esteira de produtos, né? Por exemplo, nós que trabalhamos com prestação de serviço, né? Tipo, tem a consultoria de RH, tem treinamento de liderança, tem mentoria executiva, né? Peraí, será que tem algum outro produto, algum outro serviço que eu posso oferecer também? Né? E fazer esse exercício vai ser um exercício importante que eu devo fazer agora em breve, entre o final desse ano e ano que vem, para não deixar para sofrer na hora do feriado, porque aí você não se planejou. Isso é um Não bom ponto, que o adianta. brasileiro tem a mania de deixar tudo para a última hora. Não, líder estratégico planeja tudo antes, para Com não ter certeza. surpresa lá na frente, né? Porque isso não é uma coisa imprevista. Um feriado não é imprevisto. Pelo contrário, ele está lá na folhinha, ó, há muitos anos, inclusive. Ele tá lá na Exato. folhinha naquela sexta-feira, naquela quinta para emendar tudo. Tá na folhinha há muito tempo. Então, minimamente, você tem que trabalhar com planejamento para você não ser pego de surpresa. Então, para isso, é o básico de fazer planejamento, de olhar com um olhar estratégico. Agora, se você não delega, você não tem tempo para fazer isso. Se você é um líder centralizador, você não consegue fazer isso porque você está apagando fogo na operação enquanto você não está na tua cadeira de pensar estrategicamente. Exato. Né? Líder tem que ser estratégico, não operacional. Ah, uma vez ou outra você ajuda a sua equipe, ok. Mas ele tem que ser estratégico. Sem medo de delegar, gente. Vamos delegar. Você tem que ter segurança e você tem que confiar na sua equipe também. Isso é um ponto que eu já escutei. Eu perguntei, por que você não delega? Aí ele, porque eu vou fazer melhor que eles. Mas você treinou sua equipe para fazer da forma que você quer, instruiu eles, eles estão preparados, como você já citou. Pega as melhores competências, as forças de cada um deles e delega para o trabalho ser feito da forma que você quer, com eficiência. Mas é isso, é o conhecimento, é o treinamento, é como conduzir, é como se comunicar. E como você falou, tem que se desenvolver. Não adianta. Se não tiver Sim. esse desenvolvimento, né, alguém que te direcione, não vai sair do lugar mesmo e, infelizmente, não vai ser estratégico. A gente Vai está acabar ficando para trás, né? verdade. Mas eu queria aproveitar você, gente, é tanto insight, mesmo trazendo tantos pontos importantes, mas vamos falar só mais um pouquinho da saúde mental, porque isso eu recebi muitas mensagens sobre isso, o pessoal está preocupado, né? Eu não vou entrar no mérito da NR1, mas eles estão preocupados de, eu como líder vai efetivamente entrar agora em 2026. Eu sei que tem muitas pessoas que não se prepararam no decorrer desse ano, porque, como sempre, deixam para a última hora. E eu entendo, eu vou deixar aberto aqui, gente. Vocês precisam procurar profissionais como a Milena, que entendem, que são psicólogos, que vão te direcionar. Mas uma dica além dessa, de realmente procurar um profissional para orientá-los nessa jornada. O que você diria? Virou janeiro. Eu preciso ter certeza que a minha empresa, a minha equipe, eles estão sendo bem cuidados em relação à saúde mental. Você tem uma dica que você poderia dar para esses profissionais? As pessoas, elas se sentem seguras psicologicamente num ambiente onde eu sei o meu papel, eu sei o que eu tenho que fazer. Então eu entro na empresa, eu passo por uma integração, eu conheço a empresa, a estrutura da empresa, eu sei quais são as funções, as minhas funções, o que é esperado de mim. Então, refinar os processos é muito importante para isso. Uma vez que refinou o processo, você é claro com a pessoa no que você precisa, você treinar a liderança, ensinar o líder a ser líder, né? Isso tudo são ações de plano de ação da NR1, né? Então, quando você fala, NR1, todo mundo fica desesperado. Não tem que inventar a roda.
Quando você pensa em R1, até nos, claro, tem que fazer um mapeamento de riscos, mas a questão é trabalhar os fatores de risco. E é um fator de risco eu não saber o que eu tenho que fazer, eu não saber qual é o meu papel, eu não saber direito como é que eu faço as coisas, o meu líder não me dá feedback, eu não ter nenhum tipo de apoio, de suporte. Então, quando você faz o dever de casa, o arroz com feijão, sabe? De estabelecer os processos, de treinar, de integrar essas pessoas, de treinar essas pessoas, de ter um líder que seja realmente um líder, que não seja um carrasco e também não seja um bolão, que não faz nada, né? Que seja realmente o líder no papel do líder. Quando você faz isso, você já está, inclusive, em conformidade com a NR1. Você não vai ter muitos riscos ali, porque você já vai estar trabalhando nos fatores de risco. Então, isso tudo traz saúde mental. Isso cria um ambiente de segurança psicológica e automaticamente traz saúde mental. Que é, no fim do dia, o que todo mundo quer, né? Exatamente. Ter esse equilíbrio e saúde mental para a gente ser feliz, é o que eu digo. Perfeito. Olha, você deu uma aula aqui, o pessoal já tem o direcionamento. Mas, de novo, o pessoal que está aqui na live, que vão ver depois, procurem orientação. Entre em contato com a Milena também para direcionar, porque é importantíssimo. Claro, agora é lei, mas independente da lei, nós temos que cuidar da saúde mental de todos. É nosso papel como gestores de pessoas, não é, Milena? Sim, e a pessoa, quando tem um ambiente de segurança psicológica, de saúde mental, ela performa melhor e a empresa ganha mais, todo mundo ganha. Então, não é Todo mundo custo, é investimento. Né? Então, a é pessoa isso. se sentir bem na empresa, ela é muito mais produtiva, ela consegue fazer a empresa ganhar mais. A matemática é tão simples, né, Nela? Tão Pois simples. e ainda algumas pessoas têm dificuldade de entender, mas é uma matemática super simples, é o ganha-ganha. Eu vi que muita gente entrou na live, não consigo falar boa noite para todos, mas gratidão por estarem aqui. A gente está finalizando. Eu vou marcar outras lives com a Milena, porque tem muito assunto, né, voltado para a questão de saúde mental e de liderança que vocês querem ouvir. Eu gostaria, Milena, que você deixasse uma mensagem final para quem está aqui conosco. Eu acho que como eu não sei exatamente qual é o público que está assistindo, e talvez assistindo até a gravação, então eu vou deixar uma mensagem geral de qualquer profissional. Qualquer profissional tem que usar o protagonismo. Princípio básico do estoicismo, né? O estoicismo é a base da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu atendo. O que está no teu controle? O que você pode fazer? Não adianta a gente ser um reclamão de carteirinha e a gente, então, mas eu não faço porque a empresa não é sobre a empresa, é sobre você. Qual é o teu papel nisso? Sabe? O que você pode fazer? Então, você está dando o melhor de si, você está sendo proativo, você está colaborando com as pessoas da empresa, você está pensando como vestir a camisa realmente da empresa. Toda vez que a gente se coloca no papel protagonista, a gente vai muito mais longe. Eu sempre falo, né? Todo empresário tem um sonho da vida dele é ter protagonistas ali na equipe. Mas muitas vezes a gente se acomoda e fica, porque a empresa. Hoje eu estava conversando com um empresário, que eu estou fechando um contrato grande lá com ele. Ele, tipo, Milena, às vezes eu sinto que as pessoas querem ser promovidas primeiro para depois entregar mais. Eu falei, as pessoas têm essa doce ilusão. Isso é uma ilusão. A empresa não vai te promover primeiro para depois você entregar mais trabalho. Eu sinto muito, essa é a vida. Você tem que mostrar o seu diferencial, você tem que ser proativo, entregar um pouco mais, e aí a recompensa vem. Então, o protagonista, ele entende que ele tem que dar para poder receber. E o vitimista fica esperando alguém vir dar para ele alguma coisa. Ninguém vai dar nada para gente. Ninguém vai dar nada. A gente vai conquistar. Na nossa carreira, ninguém vai dar nada para gente. A gente vai conquistar a partir das nossas ações, das nossas atitudes, a partir daquilo que a gente faz. Né? Então, acho que esse é o recado que é geral aí para todo mundo, inclusive para que nem o Vini está formando ali, né? O Vini Rafael está formando em RH, então, seja um RH protagonista, ou você líder que está assistindo talvez essa gravação, seja protagonista. O que você pode fazer de diferente? Né? O que a empresa quer? O que ela espera de você? Calibre expectativas. Né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não sei, eu fiz tudo certo e fui mandada embora. Às vezes você nem sabia o que era esperado de você, talvez você não estava atendendo, mas aí a comunicação é muito falha, né? Você já falou sobre comunicação, então você sabe o que é esperado de você, demite o óbvio. É óbvio? Não, não é óbvio.
Seja claro com as pessoas o que você espera delas. E seja claro para entender o que o seu líder espera de você. Vai calibrando essa, sabe, essa relação e a tendência é o negócio fluir muito melhor. Isso é ser protagonista. Perfeito. E não esperem, como você falou, né? Eu não sei o que o líder está achando do meu trabalho. Pergunta, gente. É comunicação, não tem que ter medo. Né? Como que você Sim. vai chegar onde você quer se você não tem o seu direcionamento? E a gente só chega onde a gente quer primeiro por nossas pernas, né? Como você disse, são nossas conquistas, é o nosso passo a passo. Ai, É. arrasou, Helena. Estou muito feliz. Olha, só gratidão. Assim, todos os insights. Você deu aula aqui na live para nós. Pessoal que está aqui, gratidão por estar ao vivo. Quem vai escutar depois, anotem tudo, porque realmente foi uma aula. Tem muitos pontos que vocês podem levar tanto para o profissional quanto para a vida de vocês. Da minha parte, só gratidão, viu, Milena? Fiquei muito feliz nesse nosso bate-papo. Eu adoro fazer essas lives com profissionais incríveis para trazer esse conhecimento para quem me segue também, para ter essas trocas, porque eu também aprendo muito com os convidados. E eu quis dar mesmo todos os dias como um presente para quem está aqui. Obrigada, obrigada por ter topado e por estar aqui comigo. Obrigado pelo convite, Mirella. Espero que todo mundo que assistiu a live aí tire algum insight, alguma coisinha. E para a gente lembrar de, né? Estamos no final de ano, para a gente lembrar de conquistar, de construir um bom ano novo, né? Faça um feliz ano novo, porque do céu é só chuva, né, Mirella? A gente que não é herdeira, que não tem que, né? Eu brinco, não nascer herdeira, nascer trabalhadeira, então vamos trabalhar e a gente vai construindo, e nessa construção a gente vai conquistando as coisas, né? E quando a gente tem clareza do que a gente quer, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, fica muito mais fácil, né? Então, quando a gente encontra uma empresa que tem os valores parecidos com o da gente, né? Quando a gente consegue construir essa relação de confiança, quando você, líder, consegue ter, né, uma equipe ali que está engajada com você, aí o negócio flui muito bem, né? Exato. E aí a gente consegue o que a gente quer, ser feliz, não é? Porque é isso, vamos todo mundo ser feliz. No fim do Obrigada, dia é gente. isso que todo mundo quer, né? Ser É isso feliz. aí, vamos ser felizes. Ó, a Marcela está nos parabenizando pela live. Adquiriram muito conhecimento. Aqui é sobre isso. Esse é o nosso propósito. Como consultoras, mentoras, nos sigam, deixem suas mensagens, nos procurem no direct. Estamos aqui para isso. É Bom isso final de aí. ano para vocês. Bom Natal. Entre com o pé direito. Não esperem virar o ano para as mudanças. Tem bastantes insights aqui que já para ser essa mudança. E eu adorei o que a Milena trouxe em relação ao protagonismo. Sejam protagonismo da sua vida, do RH, de liderança, do que vocês escolherem para vocês. É isso Obrigada, aí. viu, Milena? Vamos marcar outra com outro tema que o pessoal Vamos, adorou. Gratidão, vamos, viu? vamos sim. Obrigado pelo convite, Beijão, viu? imagina. Beijo, gente. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.